Olá, bem-vindos ao Degusta, uma pitada de conhecimento da Escola para Resultados. Mensalmente, a Escola para Resultados promove conteúdos com profissionais do setor de hospitalidade, especialistas em marketing, vendas, distribuição, operações e tecnologia. Esses conteúdos ficam disponíveis em duas plataformas, no YouTube e também no podcast. Então você vai poder ouvir, ver, assistir, escutar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então isso facilita muito a possibilidade de você amplificar o seu conhecimento com conteúdos rápidos, de 30 a 45 minutos. Antes de chamar o nosso convidado, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, gostaria de agradecer a R1, a Airbon Sistemas, a PMWeb e a Ominibis, que acreditam na formação e na multiplicação do conhecimento da hotelaria e turismo, mesmo num cenário desafiador que a gente está tendo hoje. E também nós temos o apoio institucional do FOB e da Resorts Brasil, empresas que desde o surgimento da escola nos apoiam, multiplicando a informação dos nossos cursos e dos nossos vídeos, lives, tudo que a gente faz dentro da Escola para Resultados. Então vamos lá, sem muitas delongas, o tema de hoje, do nosso podcast é falar sobre os desafios de um gerente geral, nesse novo cenário que se desenha desde este ano a um futuro próximo. Por isso, convidamos um profissional que tem uma trajetória ímpar na hotelaria e galgou há pouco tempo esta posição. Trata-se de Wellington Mello, diretor do Hotel Unique São Paulo, com mais de 19 anos nessa trajetória dentro da hotelaria. Ele está vivendo esse momento único, de há pouco tempo, assumir essa gerente geral, e ele vai abrir o coração para a gente de quais foram toda a sua formação, todos os seus desafios até chegar a esse momento, e as dificuldades, quando a gente senta na cadeira, quais são as dificuldades que a gente tem dentro do que você já tem como experiência ou não, e principalmente com todo esse processo de mudanças decorrente com o cenário atual, do que é possível fazer de diferente. Então, Wellington, agora é contigo. Obrigado por aceitar o convite da Degusta. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Escola para Resultados, para contar um pouco da minha história, um pouco da trajetória e de todo o caminho que eu percorri até chegar à cadeira de diretor-geral do Hotel Unique São Paulo, cargo o qual eu estou atuando hoje. Antes de mais nada, acredito que é interessante falar um pouco de como que eu parei dentro da hotelaria, de uma forma extremamente rápida, mas eu sou filho de pais hoteleiros, meus pais vieram do Nordeste, minha mãe trabalhou em alguns hotéis os distintos, minha mãe como camareira, no Cisa Park da Augusta, meu pai como steward, fazendo a parte de lavagem de panelas, louças, porcelanas dentro da cozinha, no Hilton do Centro, e famílias de hoteleiros, tios, tias. Então, eu já cresci um pouco dentro de todo esse cenário. Não poderia ser diferente. Quando vieram as decisões de que carreira seguir, decidi justamente pela hotelaria. A minha trajetória toda iniciou no Hotel Transamérica das Nações Unidas, onde eu atuei como técnico em nutrição, na parte de controle de qualidade, por cerca de 1 ano e meio. Minha primeira formação foi na área de nutrição, na parte técnica, porque eu já sabia que a faculdade de hotelaria viria posteriormente, então eu tentei fazer algo que agregasse em toda a minha trajetória futura. Importante colocar que é muito engraçado, mas quando algumas pessoas me perguntam, desde o início eu já tinha o objetivo de ser gerente de alimentos e bebidas. Esse era o meu objetivo lá com 16 anos, quando eu decidi por seguir a carreira dentro da hotelaria. No primeiro dia de aula, quando eu fiz a minha faculdade, fiz faculdade de hotelaria, na Embi Morumbi. No primeiro dia sempre tem apresentação, onde os professores perguntam por que de você estar aqui neste curso, o que fez você escolher justamente seguir essa área. E 20 anos atrás, estava no boom da criação dos cursos de hotelaria, estava bem na moda, tudo bombando, e muitas pessoas interessadas em fazer e trabalhar dentro dessa área. E meu nome é Wellington, então ali o último sempre da lista. Muitas pessoas sempre comentando que estavam ali porque gostavam de viajar, porque gostavam de
ir para hotéis, falavam os idiomas, e que é muito além disso, né? A gente às vezes confunde um pouco gostar de hotel com trabalhar em hotel, que eu acho que esse um dos primeiros desafios ali de quem pretende seguir a carreira dentro da área hoteleira. E quando chegou no meu momento, eu falei assim, olha, meu nome é Wellington, tenho 16 anos, estou aqui na faculdade de hotelaria, 16, 17, porque eu gostaria de ser gerente de alimentos e bebidas de um hotel 5 estrelas antes dos 30 anos de idade. E foi até engraçado, porque muitas pessoas riram e até virou um jargão num certo momento, que as pessoas falavam assim, oi, tudo bem, gerente de alimentos e bebidas antes dos 30 anos de idade. E foi aí que eu comecei a traçar meu objetivo. Eu vou chegar lá mais na frente, nessa posição, mas só para contar que eu consegui chegar nesse objetivo inicial aos 23 anos, que era virar gerente de alimentos e bebidas do Hotel Uni, que é onde eu atuo hoje, né? Assim que eu trabalhei no Hotel Transamérica, eu estava com vários entrantes no mercado, né? Na época estavam abrindo Hyatt, o Hilton das Nações Unidas, o Hotel Unique. E na faculdade iniciei com envio de currículos e fui chamado para entrevista nos hotéis. Chegando lá, sabia que eu queria a área de alimentos e bebidas e acabei entrando no Hotel Unique na função de ajudante de garçom, no restaurante Sky, onde eu era responsável ali por fazer toda a limpeza das mesas, o apoio dos garçons, e foi uma experiência bem interessante logo de início, porque eu vim de uma história, vim da área periférica de São Paulo, não tinha muito background de conhecimentos gastronômicos ou de alguma coisa relacionada ao luxo. E quando você chega numa situação, você se depara, de repente, dentro de um hotel 5 estrelas, tendo que servir, né, e prestar um serviço de excelência. E aí que eu acho que é um dos grandes desafios que vale já comentar nesse momento, mesmo onde eu estou ainda contando toda a minha trajetória, que é a preocupação que precisamos ter como empregador, como profissionais do setor na área de liderança, em relação a todo o nosso time, em relação a toda a nossa brigada, que é tentar entender quais são as dificuldades que todas as pessoas tiveram para chegar até ali e como nós podemos auxiliar para que aqueles profissionais, que é o que eu costumo dizer, o luxo ele é feito pela periferia em sua grande maioria. Então, se a gente for pensar garçons, manobristas, cozinheiros e tudo mais, se a gente for pegar a grande maioria desse time, ele vem da área periférica. E não vivenciaram isso no seu dia a dia, em toda a sua criação. Então, por isso que a importância justamente do empreendimento e da gestão, entender essas dificuldades e tentar criar ferramentas e todo o auxílio necessário para que a pessoa esteja pronta para poder enfrentar os desafios e oferecer o serviço de tanta excelência que nós buscamos dentro da hotelaria. Pois bem, comecei ali como ajudante de garçom, aprendendo e trabalhando com um chefe super renomado, que era o Emanuel Bassolé, que estava também numa transição, vindo de um restaurante que tinha toda a parte ali de menu gastronômico, degustação e tudo mais, e partindo para um projeto em que atendia 600, 700 pessoas por noite no mesmo restaurante, então bem desafiador, e com um time bem novo, porque o hotel já trazia no DNA a questão da diversidade. Se a gente for ver lá atrás, que é um tema que hoje é extremamente importante, mas no nosso DNA já estava presente desde o início. Então, eram pessoas bem jovens, tatuadas, pretos, enfim, tinham todo um grupo bem diverso para prestar o serviço ali para os clientes. Então, eu fazia parte desse time e fui seguindo a minha carreira, toda a minha trajetória inicial dentro da parte de alimentos e bebidas. De ajudante de garçom, eu fui para garçom. Tudo isso sempre atrelado à parte acadêmica, né? Nesse momento eu estava na faculdade de hotelaria, então eu estava como ajudante de garçom, fui para garçom. Posteriormente eu virei maître do restaurante Sky. Nesse momento eu estava no final da faculdade, já tinha atuado dentro do setor de alimentos e bebidas por várias das áreas, então tinha passado pelo bar, por room service, pelo restaurante, madrugada, manhã, por todas as áreas, o que dá sempre, né, eu acho que é muito importante quando você consegue buscar, desde o início da sua carreira, justamente essa questão da multifunção, da pluralidade de funções e de execuções. Porque, com certeza, quando surgem as oportunidades, as pessoas que estarão
mais preparadas são aquelas que se disponibilizaram a aprender mais ou entender todas as interfaces existentes entre as áreas de trabalho e os departamentos. E aí eu estava atuando como maître do restaurante, acabando a minha faculdade, e comecei a minha primeira especialização, que foi em sommelier, onde eu me formei sommelier pela Associação Brasileira de Sommeliers. E atuava, então, nesse momento, como maître e como sommelier do hotel. Sempre prestando, por exemplo, tentando criar novos projetos, sempre tentando pensar o que poderia ser feito de diferente. Tem uma história que eu acho que é até interessante compartilhar com vocês. Quando eu estava como ajudante de garçom, porque às vezes nós acreditamos que precisamos estar em determinada posição para criar um projeto, pensar fora da caixa, fazer algo diferente, ou até sugerir alguma coisa ser feita de uma forma que não é executada no momento. Então, eu vou contar essa história para vocês. Quando eu era ajudante de garçom, na época do início do hotel, nós estávamos ali com a parte de materiais, porque sempre existe a quebra de materiais, né? Um hotel, chegando como Hotel Unique, sempre os materiais, porcelanas, cristais, extremamente caros, e a quebra estava sendo muito alta. Então, as lideranças na época chegaram e falaram assim, olha, nesses 6 meses de abertura, nós já quebramos o que era projetado para ser utilizado no ano inteiro em materiais. Se continuar nesse ritmo, nós vamos ter que fazer uma reposição antes do tempo que não estava previsto. Precisamos mudar o cenário. Naquele momento, na reunião, eu vi uma oportunidade. Comecei a pensar, falei assim, vou criar um mapeamento e tentar entender onde que estão acontecendo o maior número de quebras. E foi aí que eu fiz. Comecei o mapeamento, entender onde quebrava mais materiais, era na hora de descarregar, por exemplo, para a lavagem, que não tinha uma bancada apropriada para apoiar a bandeja, era no momento que empilhava-se muitas bandejas, ou levavam tipo em 2 mãos, né, o garçom malabarista. E aí eu criei um time de redução de quebras, onde tinham pessoas de vários setores da área de alimentos e bebidas, e iniciamos esse projeto. E foi muito interessante porque ele foi extremamente positivo. Nós conseguimos uma redução muito favorável, o que, mesmo com os últimos 6 meses, conseguimos equilibrar o que estava projetado e que já tinha sido utilizada da verba, quase que 80% nos 6 primeiros meses, nós conseguimos chegar até o final do ano equilibrando com esse projeto que foi implantado. E é muito interessante porque eu, como ajudante de garçom, apresentei o projeto e me vi, de repente, dentro de uma sala com todo o comitê executivo do hotel, apresentando a estratégia que eu tinha criado para a gente conseguir fazer a redução de custo em determinado ponto. Então, é o que eu sempre tento trazer para o meu time. Não acredite que só você precisa estar numa posição de liderança ou uma posição extremamente, o que é considerada, né? Porque todas as posições elas são estratégicas, mas o que é considerado estratégico para que você consiga sugerir ou pensar fora da caixa ou trazer, por exemplo, algo diferente. E aí, enfim, dei essa pausa para contar um pouco essa história, porque eu acho que era interessante, é curiosa. E depois eu segui ali como maître e sommelier do hotel. A partir do momento que eu acabei a faculdade de hotelaria, eu iniciei o MBA em gestão de hotelaria de luxo. E sempre atuando ainda na área de alimentos e bebidas. Junto com isso, vieram todos os idiomas, porque é sempre preciso, eu acho que para quem está ali interessado nessa área hoteleira, é importante entender que o idioma vai ser uma ferramenta que antigamente poderíamos dizer até que de destaque. Hoje em dia, ela acaba sendo até uma peça meio que fundamental para galgar por novos, tipo, para subir novos degraus ou para poder galgar, por exemplo, novas posições dentro do setor. E eu terminei meu MBA em gestão de hotelaria de luxo. Na época, já atuando, eu recebi uma promoção para supervisor de alimentos e bebidas, na sequência coordenador de A&B, até que veio a oportunidade para assumir a gerência de alimentos e bebidas do hotel. Nessa época, como eu comentei no início, eu estava com 23 anos, 5 anos e meio dentro ali do Unique já, trabalhando, realizando, na verdade, todas as atividades necessárias, dentro de cada uma dos cargos que eu ocupei durante esse momento.
e veio esse primeiro grande desafio, que era ser gerente de A e B. No momento, eu lembro que até o dono perguntou, falou assim, você se sente preparado para assumir a cadeira? E eu, muito novo, falei assim, olha, não tenho como te dar a resposta, mas eu acho que eu estou preparado para o desafio. E foi muito interessante, assim, porque eu costumo dizer que quando nós não estamos na posição, nós sempre acreditamos que é muito fácil, né? É igual o goleiro, quando alguém vai chutar ali um pênalti, você fala assim, nossa, como perdeu esse pênalti? Até a minha avó faria, por exemplo, esse gol. Então é muito fácil acreditar quando você não está na posição que tudo é realmente mais fácil. E aí eu fui vendo, quando chega ali na posição de gerente de alimentos e bebidas, que não era tão fácil como eu pensava ali, antes de ocupar a posição. Mas eu sempre fui uma pessoa muito movida a desafios, e quanto mais desafiador, eu acho que eu fico mais motivado a conseguir atingir o objetivo. Fui atuando, criando vários diferenciais dentro do departamento. Apesar de ser da área bem operacional, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito ligada à parte estratégica também de números, que eu acredito que foi algo que me trouxe também bastante diferencial na atuação de cada uma das posições que eu fui galgando na minha carreira. E dentro da gestão de alimentos e bebidas, eu fiquei por 8 anos. Primeiro, no hotel, nós temos 3 departamentos principais, que é a hospedagem, que é responsável por 1/3 da receita, o restaurante Sky, que é responsável por 1/3, e eventos, que é responsável pelo outro 1/3. Então, na época, alimentos e bebidas era separado, era IB e eventos. Nós tínhamos 2 gerências que atuavam em cada uma das frentes de alimentos e bebidas, justamente pela representatividade dentro do empreendimento. Após 3 anos atuando na cadeira de gerente de AIB, que era o restaurante Sky, a parte de room service e os 2 bares, eles me convidaram para assumir o departamento como um todo, então veio também agregado a parte de eventos ao setor de alimentos e bebidas, junto com ela também ao de vídeo, que era uma área bem ligada também ao setor de eventos. Fiquei 8 anos atuando nessa cadeira, até que veio a oportunidade para assumir a diretoria operacional do hotel. Foi o primeiro momento que eu me vi saindo totalmente do âmbito de alimentos e bebidas e começando a atuar em outras áreas que anteriormente eu só tinha uma relação de interface no dia a dia, mas nunca tinha atuado diretamente, como, por exemplo, um recepcionista fazendo check-in, check-out, ou uma pessoa, por exemplo, na lavanderia, fazendo toda a logística ali dos uniformes, enxoval e tudo mais. E nesse momento, eu tinha uma equipe de 180 pessoas, o hotel são 350 pessoas, 350 funcionários que atuam dentro do nosso time, e eu passei para diretor operacional, assumindo vários outros departamentos, dentre eles estacionamento, manutenção, segurança, hospedagem, tecnologia. Uma equipe de 180 passou a ser 320 pessoas. Eu só não tinha sob o meu comando o departamento de marketing, vendas e o financeiro, que respondia diretamente para a diretoria geral do hotel. Fiquei atuando nesta área e o que é mais interessante de tudo isso, gente, é que assim, quando você chega no primeiro momento, numa posição que você não tem total domínio, muitas pessoas, às vezes, elas se sentem desconfortáveis e na obrigação de já inicialmente saber tudo relacionado àquela área em que ela está agora tendo que também coordenar. E é utopia acreditar que nós estaremos preparados no momento em que nós chegamos em determinada posição, já desde o início. Por isso que a importância de você ter um time bem consolidado e um time extremamente competente trabalhando com você. Porque a partir daí, você vai acabar tornando-se um facilitador para que tudo aconteça da melhor maneira e para que você consiga obter os melhores resultados a partir do trabalho em conjunto com todo o seu time de atuação. E foi isso que aconteceu comigo. Eu levei cerca de 1 ano, 1 ano e meio, para ser bem sincero, para conseguir me situar e entender em qual momento eu deveria estar em cada um dos departamentos, se eu deveria atuar neste momento inicial ou mais no momento final. Então, é todo um conhecimento novo que acabou acontecendo a partir do momento em que eu cheguei à cadeira para assumir a posição de diretor operacional.
E foi bem gratificante. Nesse momento, eu vi a necessidade de começar a me especializar na parte acadêmica, não só no âmbito de alimentos e bebidas. Então, eu fiz a minha primeira especialização na parte de gestão de custos e receitas na Fundação Getúlio Vargas, e depois eu fiz uma outra especialização na Fundação Vanzolini, na parte de gestão de qualidade e processos, o que foi extremamente interessante, porque me trouxe uma visão de como que eu poderia atuar em cada um dos departamentos, utilizando todo o conhecimento do meu capital humano, a minha experiência das interfaces que eu tinha quando atuante no Departamento de Alimentos e Bebidas, para entender como que eu poderia melhorar todo o processo, quais perguntas deveriam, que eu precisaria fazer, né? Quais perguntas que deveriam ser colocadas para que eu conseguisse captar do meu time tudo que eu precisava de conteúdo e de ferramentas para conseguir chegar junto com ele no melhor resultado final. Como que eu conseguiria otimizar todos os processos e trabalhar com maior índice de assertividade a partir do conhecimento de todas as etapas que estava acontecendo ali. Atuei de 2017 até agora recentemente, no final do ano passado, na cadeira de diretor de operações do hotel, quando veio a oportunidade para assumir a diretoria geral, cargo este que eu iniciei agora, junto com o começo de 2021. Pois bem, então vem a curiosidade de todos, né, para entender como é atuar na cadeira de diretor-geral de um hotel como o Hotel Unique, que tem uma representatividade tão grande dentro do cenário hoteleiro, né, de São Paulo e do Brasil. E é bem interessante, porque você, em alguns momentos, imagina, né, eu acho que como que você irá chegar em determinada posição e tudo mais, e não tem ideia. Eu acho, você tem uma ideia, mas você nunca sabe como que será realmente quando você sentar naquela cadeira. E eu lembro quando veio o anúncio da promoção e tudo mais, eu reuni todo o meu time e a primeira coisa que falei para eles, eu agradeci todo o apoio que foi dado do anúncio do novo cargo e coloquei para eles a seguinte ideia. Eu falei assim, olha, estou aqui para somar junto com vocês e não esperem que eu saiba tudo. Não esperem que eu já esteja aqui pronto para responder todas as perguntas. Muitas delas nós vamos construir juntos. Porque eu acredito, gente, é utopia acreditar que quando você chega numa posição, você tem a obrigação de saber todos os pontos da maneira mais específica e com maior expertise possível. Você aprende, com o decorrer do tempo, que o time bem preparado e as pessoas com competências bem alinhadas é extremamente importante para que os seus resultados eles sejam atingidos e superados e da melhor maneira possível. Então, essa que foi a primeira questão, até mesmo porque, como eu comentei anteriormente com todos vocês, eu não tinha atuação ainda na parte de vendas, distribuição, canais de distribuição, estratégias de marketing digital, posicionamento de marca, todos esses pontos. A parte de vendas, né, e marketing, ela era somente da diretoria geral no momento, tinha algumas ideias, mas não um conhecimento aprofundado. Então, o primeiro desafio foi aprender justamente todos esses pontos. Então, você passa de uma posição, até mesmo de professor, para voltar a ser aluno, em alguns momentos. E foi assim, peguei minha coordenadora de revenue, falei para ela, olha, preciso de aula, preciso entender aqui tudo como funciona, peguei minha head de vendas e falei para ela a mesma coisa, vamos entender todos os canais, quero entender toda essa parte de OTAs, como que funcionam todos esses pontos. E nesse momento atual, eu estou justamente adquirindo todos esses conhecimentos. Porém, eu acredito que a parte técnica de aquisição de conhecimentos, num momento como esse, quando você assume uma posição de tanta responsabilidade como a que eu estou hoje, esse é o menor dos pontos, assim, a menor das preocupações. Porque a grande questão é como você vai conseguir fazer com que o seu time esteja extremamente motivado, esteja com todas as missões, visões e objetivos extremamente definidos para
conseguir fazer com que a engrenagem realmente funcione. Eu acabei assumindo a gerência num cenário extremamente desafiador. Muitas pessoas até colocaram no começo, falaram assim, nossa, chefe, nossa, olha só, às vezes você fica imaginando como que é chegar em determinada posição, e aí você pensa em chegar num momento em que vai estar tudo fantástico, tudo maravilhoso, e aí chegar num momento como esse, né, não deve ser tão bom. E no primeiro momento eu fiquei pensando naquelas abordagens que foram feitas, e aí eu cheguei a uma conclusão que talvez não poderia ter sido no melhor momento. Como eu falei bem no começo, eu sou movido sempre a desafios. Eu acredito que os desafios eles trazem, né, uma pitada mais interessante para toda a questão ali de trabalho e você, por exemplo, ver o resultado final e como você conseguiu obter tudo aquilo dentro de um cenário que não era um cenário extremamente favorável. E, para ser bem sincero, tirando todo o ponto negativo que nós temos do cenário atual, eu acredito que quem está, neste momento, passando por todos esses desafios, por toda essa crise, vai ser, de certa forma, eu não posso dizer um presente, mas é, de certa forma, algo extremamente interessante e tem um ponto extremamente positivo de tudo isso. Porque vários ensinamentos que estão chegando justamente neste momento, eles vão se perpetuar não só para agora, mas para quando a economia voltar e o movimento voltar totalmente como era antes mesmo do cenário pandêmico. Eu sempre atuei na frente de luxo dentro da hotelaria, mas um dos pontos que eu acho que nós nunca comentamos tanto neste momento é sobre pensar fora da caixa. Você se revisitar a todos os momentos. Nós, hoteleiros, trabalhamos muito com programação, planejamento, forecast, são todas as análises ali já estruturadas, né? Quando você fala de um evento, você já tem uma BO extremamente estruturada para você chegar e oferecer o melhor serviço possível para o seu cliente final. E, de repente, todos nos vimos numa situação em que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E é o que muitas pessoas me perguntavam, mas o que você acha que irá acontecer? E daqui 2 meses, eu falei, gente, eu nem tenho como responder essa pergunta. Eu falei, se alguém tiver certeza do que irá acontecer, duvide. Porque nós não sabemos o que vai ser amanhã, em qual fase nós estaremos, qual flexibilização será feita para a atuação do trabalho. Então, é um cenário extremamente desafiador inicialmente, justamente por você não ter um planejamento. Você ter que, todo momento, revisitar. Um dos desafios deste momento foi justamente de tentar dar o apoio para todo o time. Muitas das segundas lideranças, até mesmo pelo cenário, tiveram que começar a assumir posições mais estratégicas, primeiras lideranças dos departamentos. E num momento como esse, a gente às vezes fica preocupado muito com a parte técnica, mas a parte técnica, na maioria das vezes, é o que o profissional mais vai ter domínio. Então, eu me vi ali como precisando ser um facilitador e uma pessoa a tentar entender como nós trabalharíamos todas as competências e parte comportamental para que aqueles profissionais estivessem preparados ou no caminho do preparo para conseguir assumir os departamentos da melhor forma, extraindo o melhor resultado de todo o seu time. Essas competências, no primeiro momento, o que eu fiz? Eu dividi o departamento de recursos humanos, então o departamento de recursos humanos ele criou uma outra frente, que é o departamento de desenvolvimento do capital humano, que é justamente para poder ajudar todos os profissionais na parte comportamental e tão necessária no momento atuante. E a partir daí, colocando algumas características e adaptando todo o time ao meu estilo de gestão. Nós trabalhávamos com uma gestão um pouco mais verticalizada e o meu estilo de gestão ele parte para uma gestão mais horizontal. Então,
uma das primeiras ações foi que eu tirei o comitê executivo do hotel e criei 2 comitês, onde o comitê executivo era composto simplesmente por diretores, gerentes, cargos ali de posições mais altas, e esse comitê, então, ele passou a não mais existir, e foram criados 2, o comitê estratégico, que é ligado ao posicionamento da marca, e o comitê de gestão, que é para executar todos aqueles pontos que foram definidos como sendo os pontos estratégicos, né, do hotel. É importante colocar que esses comitês, eles têm desde diretores, gerentes, assistentes, porque quando você precisa, por exemplo, chegar no melhor resultado, nem sempre é o diretor ou o gerente que vai ter a melhor resposta. A pessoa que está atuando na ponta, pode ser que ele te traga muito mais insights para que você consiga um resultado final muito mais assertivo. Se a gente, às vezes, quer saber alguma coisa do restaurante, por exemplo, não basta simplesmente chegar para o maître e perguntar para o maître. Muitas vezes, a melhor resposta vai vir do ajudante de garçom ou do garçom, que está ali atuando durante todos os momentos nas atividades principais do restaurante. Primeiramente, acho que sempre surge a curiosidade de como que é quando você chega à cadeira, né, de diretor-geral de um hotel como o Hotel Unique, que tem uma representatividade tão grande dentro do setor hoteleiro de São Paulo e do Brasil. E é bem interessante que eu lembro, assim que foi assumido o cargo para todo o meu time, primeiramente eu fiz uma reunião para agradecer por todo o apoio que eles me deram, e para deixar bem claro que eles não esperassem, né, que eu soubesse tudo, que eu tivesse todas as respostas para as perguntas que seriam feitas, porque até mesmo como eu comentei, é por isso que tem a importância de você ter um time extremamente estruturado, lideranças e o time de base com competências necessárias para atuarem em cada uma das suas funções, porque eu tinha toda a minha carreira formada, né, e minha trajetória sempre na área de alimentos e bebidas, e alguns dos departamentos eu tinha uma ideia da interface, mas eu não tinha atuando ainda, não estava tão atuante ainda, como vendas, marketing. E o primeiro ponto é que você passa até mesmo de uma posição, vamos dizer, de professor, de algo que você já domina, para aluno. E foi o primeiro momento que eu já peguei minha coordenadora de revenue e falei assim, olha, vem me ajudar aqui, eu preciso entender toda essa parte de precificação e tudo mais, como é que funciona. Minha rede de vendas, eu preciso entender todos os canais de distribuição, OTAs, como que é todo esse cenário. Minha pessoa de marketing, eu quero entender toda essa parte de marketing digital, como que funciona toda a estratégia de comunicação da empresa e tudo mais. Por isso que a importância, e é extremamente utópico acreditarmos que quando o gerente geral chega, ele tem a obrigação de saber todos os pontos e ter o expertise extremamente apurado em todas as áreas atuantes do hotel. Mas você tem que aprender a ser, de certa forma, estratégico para saber como e da melhor forma que você vai conseguir extrair os melhores resultados dentro do processo do seu time para conseguir atingir com mais assertividade todos os seus objetivos. Foi aí que eu saí um pouco da parte acadêmica voltada só para a área de alimentos e bebidas. Eu fiz a minha primeira formação fora de A&B, que foi em gestão de custos e receitas na Fundação Getúlio Vargas, e logo na sequência na Fundação Vanzolini, a gestão de qualidades e processos, que foi uma ferramenta extremamente interessante, onde eu consegui começar a entender, junto com o meu time, qual que era o momento certo que eu deveria estar, se eu deveria estar no momento do início do processo, no final do processo, quais as perguntas necessárias a serem feitas para que eu conseguisse extrair a maior quantidade de informações, né, do conhecimento do meu time, para conseguir chegar, na verdade, da melhor forma dos nossos objetivos. O segundo ponto foi justamente conseguir imprimir um pouco da minha característica de gestão. Como eu venho comentando no decorrer aqui de toda a entrevista, né, eu acredito muito numa gestão menos verticalizada e uma gestão um pouco mais horizontal. Então, para o primeiro momento, eu realmente tirei o comitê executivo do hotel, onde eram compostos por diretores e gerentes, só cargos em posições mais altas, e foram criados 2 comitês, o comitê de estratégia e o comitê de gestão. O comitê de estratégia mais voltado para a questão do posicionamento da marca, e o comitê de gestão justamente de que forma iríamos executar tudo aquilo que foi estruturado como estratégia para o hotel.
E importante colocar que dentro de cada um desses comitês, nós temos diretorias, gerências, coordenadores, assistentes, porque nem sempre o diretor ou o gerente que vai ter a melhor resposta para determinada situação. Às vezes você quer saber algo do restaurante, nem sempre é o maître que vai conseguir te trazer o melhor resultado. Muitas vezes o garçom que está atuando ali na linha de frente, no dia a dia, ele vai conseguir te ajudar com muito mais ferramentas para que você consiga estruturar, por exemplo, toda a sua linha de atuação e pensamento. E eu acho que é muito importante isso. Porém, é uma quebra de paradigmas. Quando você está acostumado numa estrutura mais vertical, onde alguns mandam e os outros simplesmente executam, torna-se um pouco mais fácil para quem está executando, porque teoricamente se isenta de certa forma de alguma responsabilidade, porque eu estou fazendo exatamente da maneira que você mandou que fosse feito. E é engraçado comentar com vocês, porque nós tivemos uma experiência, né, logo no início ali, 1 mês e meio de atuação, onde nós fizemos, né, toda uma mudança de posicionamento de comunicação das nossas experiências para o hotel. Então, como nós iríamos criar, por exemplo, toda a comunicação que iriam para os nossos clientes. E fizemos um brainstorm, onde colocamos departamento de serviços, vendas, marketing, alimentos e bebidas, porque muitas dessas experiências continham itens de alimentos e bebidas. E depois da experiência, quando foram as primeiras reuniões, as pessoas saíram, de certa forma, com uma frustração, porque elas falaram assim, nossa, parece que está tudo bagunçado, acho que era melhor como estava, nossa, parece que agora a gente não sabe o que quer. E aí eu fui conversando com todos eles e falei, gente, é normal acontecer isso inicialmente, porque nós estávamos acostumados com o modelo e agora temos que mudar para um modelo, temos que mudar assim, vamos adaptar para um outro modelo de gestão. E foi muito interessante, porque quando nós chegamos no resultado final da comunicação dessas experiências, as pessoas até se emocionaram com o resultado final que nós conseguimos atingir, que foi muito mais assertivo do que nós tínhamos anteriormente, porque nós conseguimos ouvir as pessoas que estavam em cada etapa do processo. E dessa forma, nós conseguimos realmente ser muito assertivo no resultado final. Muitas dessas pessoas eram segundas lideranças que começaram a atuar, né, como primeiras lideranças, então um dos grandes desafios justamente é dar todo esse suporte, não de conhecimento técnico, porque, ao meu ver, o conhecimento técnico é algo que, no momento como esse, é o mais fácil de ser adquirido, porque são pequenos ajustes, né, que precisam ali serem feitos, mas justamente na parte comportamental, como você vai ajudar com que essas pessoas agora, elas assumam essas posições e consigam direcionar o time da melhor maneira possível. E, a partir daí, foram criados 2 departamentos, na verdade, uma ramificação do Departamento de Recursos Humanos, onde eu dividi e criei um braço, que é o Departamento de Desenvolvimento do Capital Humano Interno, que é justamente para que a gente consiga dar a estrutura para que o nosso time esteja preparado para atuar da melhor forma e com a qualidade em que eu, ali, na minha cadeira de diretor-geral, estou exigindo dele. Eu volto um pouco no que eu já tinha comentado anteriormente, da necessidade, na verdade, da necessidade do entendimento de nós, como líderes e como gestor, da responsabilidade que temos na criação de todas essas pessoas, né? Que elas não têm a participação delas, tem, claro, todo ali o ponto que elas precisam trazer de energia para dentro desse processo de desenvolvimento, mas nós temos uma grande parcela de contribuição dentro de tudo isso também. Todos esses pontos aconteceram dentro desse cenário em que nós estamos passando hoje, que é um cenário extremamente desafiador, onde muitas pessoas comentaram comigo sobre a questão, né, como que é assumir justamente nesse momento, e que, nossa, por que aconteceu justamente agora? Mas, como eu comentei anteriormente, eu sempre fui muito movido a desafios. Então, quanto mais desafiador, eu acho que ele dá aquela pitada mais interessante quando você consegue atingir o resultado final. E eu posso dizer que as pessoas que estão tendo a oportunidade, tirando todo o viés negativo do momento que nós estamos passando, mas as pessoas que estão tendo a oportunidade de estarem atuantes neste momento, vai ser um grande aprendizado. E um aprendizado não só para este momento pandêmico em que estamos passando, mas nós vamos aprender a trabalhar de uma nova maneira e vamos carregar muitos desses conhecimentos para o momento futuro, quando estivermos num cenário
normal, que nós vamos dizer assim, um cenário normal, faturando o que nós faturávamos antes e até mesmo muito mais do que faturávamos antes. Então, a oportunidade que estamos tendo e os conhecimentos adquiridos no cenário atual, com certeza nós carregaremos não só para este momento, para um momento futuro, quando tudo estiver normalizado. Então, quem estiver atuante nesse momento, de certa forma, tem a oportunidade, porque nós nunca ouvimos falar, gente, assim, nunca, tipo, falamos tanto, na verdade, não que nunca ouvimos falar, mas nós nunca falamos tanto em pensar fora da caixa, em revisitar processos, em tentar entender cada vírgula gasta, como que nós estamos atingindo esse resultado, porque a hotelaria sempre está muito pautada na questão de qualidade, mas qual o preço real da qualidade que está sendo oferecida? Conseguimos ser mais assertivos? Conseguimos ser mais econômicos? Qual que é a possibilidade de oferecer a melhor qualidade com menor quantidade de recursos possíveis? Então, é um trabalho que está sendo construído em conjunto. Acho que isso que é muito interessante, que eu deixo como dica para a maioria das pessoas, porque muitas das vezes líderes eles se isolam e eles vão pensando estrategicamente como tendo em mente que a única obrigação é dele de pensar em tudo que será feito nesse momento. Mas eu acho que esse momento é um convite para que você, junto com seu time, consiga estruturar tudo da melhor forma. E justamente por termos a impossibilidade de trabalhar com planejamento, né? Hotelaria, a gente sempre tem tudo muito à mão, é forecast para tudo que nós vamos fazer, você vai fazer um evento, já tem uma BO extremamente estruturada, e aí nesse momento você se vê não sabendo o que vai acontecer amanhã. Então, revisitando todos os momentos. Então, conhecimentos como esse e todos esses desafios e assumir uma posição no momento como esse, tem todos os seus benefícios também, que é justamente de criar todas essas reflexões estratégicas e trabalhar tudo isso em conjunto com seu time, pensando fora da caixa, revisitando todos os processos, tentando entender como aprimorar todas as interfaces departamentais, é extremamente gratificante e recompensador. Com certeza será um aprendizado, está sendo, né, um aprendizado para carregar durante todo o decorrer da trajetória futura. Um outro ponto também que as pessoas sempre me perguntam, né, fora tudo isso, né, quais são as competências necessárias para que um gerente geral assuma a cadeira e consiga atuar da melhor forma, tendo os melhores resultados. Primeiro, eu acho que tendo o entendimento inicial, que quando você chega em determinado ponto, nem sempre você vai ter o conhecimento extremamente nichado de cada uma das áreas e departamentos do seu hotel. Eu acho que essa é a premissa básica. Quando você já tem essa tranquilidade que você também pode contar com seu time e com expertise que muitas vezes, de muitas das lideranças naquele determinado departamento será maior até do que o seu naquele determinado momento, eu acho que você consegue atingir resultados melhores. A partir daí, você tem as várias linhas de crescimento. No meu caso, por exemplo, eu cresci dentro de alimentos e bebidas. Tem gente que vem da área de recepção, outros crescem pelo braço do financeiro, algumas pessoas vêm da área de vendas. Então, você conseguir e se interessar em entender tudo como funciona naquele departamento que talvez não seja do seu expertise principal. Que é o que estou fazendo agora, aprendendo mais um pouco sobre vendas, sobre marketing, toda a parte ali de financeiro um pouco mais diretamente, tentar sempre trabalhar as competências do seu time, que é um ponto extremamente importante, todos os mecanismos necessários e todos os processos, né, revisitar todos os processos para tentar entender quais são os melhores resultados possíveis de serem atingidos dentro da sua área operacional, tentar entender com seu time quais são as ferramentas necessárias para conseguir vender num momento como esse, se vamos atuar bastante com a questão do marketing digital, quais são os canais principais de distribuição. Nós passamos de um momento onde nós tínhamos
na maioria das vezes, em São Paulo, principalmente capital, o mercado de business extremamente forte, o corporativo era o mercado principal que movia a cidade de São Paulo. De repente, você se viu onde não mais o CNPJ que pagava a conta, e quem estava pagando a conta era o CPF. O público de lazer se tornou o público principal do seu hotel, que onde tinha 70%, 80% trabalhando somente com o público corporativo. As exigências são outras, as abordagens são outras. Como que nós vamos preparar o nosso time para que ele consiga atender dentro desse novo cenário? Onde antes uma pessoa chegava, um hóspede, ele chegava do aeroporto, às vezes levava 1 hora e meia no carro para chegar até São Paulo. Chegava, ele queria tomar um banho, já saía para uma reunião, voltava à noite, ele queria uma cama confortável, jantar, pedir um room service ou ir no restaurante, e assim estava bom. E agora, quando é o CPF, ele começa a cobrar cada detalhe 24 horas dentro do seu hotel. Como que você vai criar, por exemplo, uma atratividade e um serviço de excelência para que o seu cliente, 24 horas dentro do seu ambiente, consiga enxergar tudo que você está oferecendo em questão de qualidade e em valor em que ele está pagando. Então, é um dos grandes desafios também do momento. E eu acredito que algo que foi assim muito desafiador e cada vez mais, nós já tínhamos isso, acho que talvez na hotelaria, nós já tínhamos isso na hotelaria, mas é que agora eu converso com muitas pessoas e ficou muito mais evidenciado, que é justamente fazer mais com menos. E é por isso que eu falo, a questão da multifuncionalidade, como eu comentei anteriormente, a pluralidade. Quanto mais plural, quanto mais multifuncional você vai conseguir, na verdade, neste momento, obter resultados mais positivos e se destacar cada vez mais. Nós conseguimos perceber que nós poderíamos ser, de certa forma, ainda mais produtivos do que nós já éramos. Talvez, e eu acredito que talvez não, assim, eu digo até com uma certa assertividade, que a hotelaria ela nunca será a mesma no modelo de gestão que nós tínhamos, nós vamos ter o modelo de gestão da hotelaria antes da pandemia e depois da pandemia, porque os ensinamentos que a pandemia trouxe, eles não serão isolados, eles perpetuarão aí para o futuro, e de uma forma extremamente positiva, que são cenários, na verdade, são os pontos positivos do cenário que nós estamos vivendo. E uma outra questão que eu acho que foi assim, que é extremamente desafiador para uma posição de gerente geral, é estar preparado para, num momento como esse, lidar com os investidores, com todas as pessoas que estão ali necessitando de justificativas, onde você não consegue entregar um resultado positivo, em que em algum momento você talvez precise de um aporte, ou que o cenário não seja tão favorável, não esteja tão favorável como era anteriormente. Eu até comento com vocês aqui que nós vamos ter na Escola para Resultados um curso de gerente geral, onde abordam todos esses pontos extremamente pertinentes e importantes para que o gerente geral consiga fazer a sua atuação da melhor maneira possível na cadeira que está ocupando no momento. Então, fica um convite para todos vocês também, para depois ver a grade do curso, entender como que nós conseguiremos, eu sou um dos multiplicadores desse curso, por isso que eu deixo aqui o convite para todos vocês, de participarem com a gente e ter uma ideia de todos os desafios do momento para um gerente geral. Muito obrigado.